Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui no CPJur, sempre as novidades chegam primeiro ao colega. E meu nome é Hermes Arraes Alencar, sou professor e coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário pelo CPJur e quero trazer aos colegas novidade da Lei 13.982. Publicada em 2 de abril de 2010, nos trouxe 7 novidades que o colega precisa conhecer e eu vou pontuá-las nesse instante. Pois bem, a primeira novidade, trazida pela Lei 13.982, foi com relação ao benefício assistencial. Sim, benefício assistencial. Um benefício de um salário mínimo devido ao idoso ou ao deficiente em situação de miserabilidade. Esse benefício assistencial tem alicerce na Constituição, artigo 203, inciso 5. E ele é regulamentado pela LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. É a Lei 8.742 do ano de 1993. E ele vem preceituado nos artigos 20, novidade 20A, o artigo 21 e o artigo 21A. Pois bem, o que há de novo? É o critério de miserabilidade. Para ter acesso a esse benefício, deve ser comprovada uma renda mensal per capita por cabeça, ou seja, é a renda bruta da família dividida pelo número de integrantes desse núcleo familiar. A renda mensal per capita familiar deve ser de até ou igual, esse igual é a novidade, a 1/4 do salário mínimo, ok? Perfeito? Cabe realçar nesse instante aos colegas que existiu uma lei anterior, a Lei 13.981, publicada dia 24 de março de 2020, que previa um critério de miserabilidade de até meio salário mínimo. O critério de miserabilidade de até meio salário mínimo per capita, publicado em 24 de março na Lei 13.981, sofreu uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, que nas mãos do ministro Gilmar Mendes foi dada a liminar no dia 3 de abril para suspender a eficácia da Lei 13.981, Lei 13.981, que elevava o critério de renda mensal per capita de 1/4 para meio salário mínimo. Então não existe o critério de até meio salário mínimo da Lei 13.981, em razão da DPF, a liminar concedida na DPF número 662/662, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Compreendido, meus amigos? Ok? Portanto, a novidade da Lei 13.982, que não é alvo de embate no Supremo Tribunal Federal, é restabelecimento do critério de 1/4 salário mínimo até dezembro de 2020, seja a renda inferior ou igual a 1/4 salário mínimo, dará ensejo à concessão de benefícios a idosos e deficientes em situação de miserabilidade. Essa é a novidade número 1 dessa lei. A novidade número 2 dessa lei é que ela permite que haja a concessão desse benefício assistencial a mais do que um integrante da mesma família. Então é possível, em havendo mais que um idoso, mais que um deficiente ou idoso e deficiente no mesmo núcleo familiar, haja a concessão de benefício assistencial para cada um deles. E na aferição do critério da miserabilidade, não entra no cálculo do cômputo da renda mensal per capita familiar o rendimento recebido de benefício assistencial ou benefício previdenciário no valor exato de um salário mínimo recebido pelo outro integrante. Isso facilita a concessão para mais que um membro da mesma família, ok? Essa é a novidade número 2, importantíssima. A novidade número 3, trazida pela Lei 13.982, é com relação a um benefício BPC, benefício de prestação continuada, o benefício assistencial de um salário mínimo que estamos trabalhando, mas excepcionalmente pelo lapso de 3 meses apenas enquanto durar a situação excepcional do Covid, do coronavírus, permite, por meio de ato do Presidente da República, por meio de decreto federal, haja a concessão desse benefício assistencial para idosos deficientes cuja renda mensal seja de até meio salário mínimo. Volto a reiterar, não se trata, não pode confundir, com a situação trazida de forma permanente pela Lei 13.981, a lei anterior, que foi alvo de ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, de número 662, que o ministro Gilmar Mendes concedeu efeito suspensivo para obstar a eficácia da Lei 13.981, certo? Aqui, a Lei 13.982 prevê, no artigo 3º, a possibilidade do governo, então por vontade do presidente da República, conceder benefício assistencial apenas pelo lapso de 3 meses na situação episódica excepcional que estamos acometidos da calamidade do coronavírus, para famílias que possuem idosos deficientes
com renda mensal até per capita de até meio salário mínimo. Então, uma situação episódica que não foi sujeita ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Então, está valendo desde que haja o decreto presidencial. Essa é a novidade número 3. A novidade número 4 é com relação, nós sabemos, que as agências do INSS, que são responsáveis por receber o requerimento de benefício assistencial para idosos deficientes, analisar e conceder, as agências do INSS estão fechadas. Não há como analisar perícia médica, por exemplo, para verificar se a pessoa é ou não é deficiente, se tem ou não tem uma deficiência. Não há como, em razão das agências estarem fechadas. Esses requerimentos estão parados. A Lei 13.982 autoriza ao INSS conceder R$ 600 por mês para cada requerente, até que o INSS possa apreciar o requerimento desse benefício. Perfeito? Depois, posteriormente, sendo concedido o benefício assistencial, o INSS vai pagar a diferença entre os R$ 600 e a diferença de um salário mínimo, que é o valor desse benefício. Tranquilo? Perfeito? Isso vale pelo prazo de 3 meses, essa antecipação para os requerentes de benefício assistencial que estejam pendentes de análise. Cabendo registrar que essa antecipação de R$ 600 é o Corona Voucher. O que é o Corona Voucher? É a outra novidade trazida pela Lei 13.982. Qual é a outra novidade? Criou um auxílio emergencial, que é um benefício assistencial também, faz parte da assistência social. Esse auxílio emergencial, que é conhecido popularmente, já se difundiu a nomenclatura Corona Voucher, ele é no valor certo de R$ 600. Então, houve no Congresso Nacional autorização à Presidência da República, que está na iminência de emitir decretos regulamentares para conceder àqueles que estão sem renda diante da situação que acomete o país do coronavírus, por 3 meses, o recebimento mensal de R$ 600. Ok? Temos a novidade número 6. A novidade número 6 refere-se ao auxílio doença. Agora, a referência a benefício previdenciário. Até então, estávamos falando de benefício de natureza assistencial. Agora, de benefício previdenciário. Se é benefício previdenciário, exige comprovação de pagamento de contribuição previdenciária, ok? O auxílio-doença é um benefício concedido toda vez que há uma incapacidade temporária, quando alguém fica temporariamente incapacitado de trabalhar. É cabível o benefício de auxílio-doença. Esse benefício de auxílio-doença, como eu disse já aos colegas anteriormente, deve ser analisado pelas agências do INSS por intermédio de uma perícia médica. Perícia médica que não estão ocorrendo, não estão sendo realizadas, por conta das agências do INSS estarem fechadas, razão da situação de emergência trazida pelo vírus Covid-19. Nós temos aqui, então, uma autorização na Lei 13.982 ao INSS de efetivar aos requerentes que estão com requerimento pendente de análise junto ao INSS o valor mensal de um salário mínimo de benefício mensalmente garantido. Para isso, precisa esse requerente ter já comprovado o requisito carência, ou seja, um certo número mínimo de contribuições previdenciárias, que para o auxílio doença são de 12 contribuições. E deve também ter apresentado eletronicamente um atestado médico. Se apresentou um atestado médico, bem como comprovada a carência de 12 contribuições, terá direito de receber um salário mínimo mensal pelos próximos 3 meses, até que o INSS analise o seu requerimento. Quando o INSS analisar o requerimento e conceder auxílio-doença, serão abatidos os valores anteriormente pagos de um salário mínimo. A novidade de número 7 refere-se às empresas. As empresas que sejam empregadoras, as empresas que possuam empregados. As empresas que possuem empregados e tiverem os seus empregados acometidos de alguma incapacidade laborativa, que fiquem afastados por mais de 15 dias, determina a Lei 8.213, no artigo 60, que esses empregados afastados deve a empresa pagar o salário referente aos 15 primeiros dias, de tal modo que o INSS só começa a pagar auxílio-doença a partir do 16º dia. Então, o empregado que está afastado do trabalho por motivo de incapacidade temporária, ele recebe os primeiros 15 dias do seu afastamento diretamente da empresa. O 16º dia em diante é por parte do INSS, que é o auxílio-doença. Acontece que, em se tratando do acometimento do mal Covid-19, o fato de o empregado ter sido contaminado pelo coronavírus autoriza a lei que a empresa possa abater o valor que ela despender com os 15 primeiros dias. Portanto, em se tratando de infecção, empregado infeccionado pelo Covid-19,
a empresa vai antecipar os 15 primeiros dias e vai poder abater esse valor das contribuições previdenciárias que ela, empresa, deve mensalmente à Previdência. Portanto, quem vai arcar com esse custo será a Previdência. A empresa vai operacionalizar o pagamento dos primeiros 15 dias, mas vai poder abater do quanto a empresa deve mensalmente de contribuições previdenciárias à Previdência. Então, o empregado está garantido, vai receber os 15 primeiros dias da empresa e o restante auxílio-doença junto ao INSS. E os 15 primeiros dias, se ele tiver sido acometido do Covid-19, a empresa vai poder deduzir, abater das contribuições previdenciárias, ok? Essas são as 7 novidades que você tem que ficar antenado e conhecer. E aqui na rede CPJur, estamos sempre juntos com os colegas, trazendo toda e qualquer novidade. Recomendo aos colegas que me sigam, professor Hermes Arraes, lá no Instagram, Hermes Arraes Alencar, no Instagram, bem como me sigam no Facebook, na minha fanpage, Professor Hermes Arraes, porque lá nós trazemos sempre novidades legislativas, disposições normativas do INSS, tudo aquilo que o colega ficar antenado na Seguridade Social, conhecer bem para a sua prática do dia a dia, para melhor desenvoltura nas ações que envolvam previdência e assistência social. Nós temos ainda um livro de nossa autoria pela editora Saraiva, ano 2020, que é a Reforma da Previdência. Esse livro, a Reforma da Previdência, de minha autoria, professor Hermes Arraes Alencar, trata passo a passo, ponto a ponto, de forma aprofundada, cada um dos embates surgidos em razão da Reforma da Previdência, da emenda constitucional número 103, dia 13 de novembro de 2019, promulgado no dia 12 de novembro. Esse ato normativo, que é um dos principais marcos da Previdência no século XXI, deve ser bem conhecido e explorado pelos colegas. Pois bem, meus amigos, quero, para finalizar esse vídeo, que trouxemos as 7 novidades trazidas pela Lei 13.982, importantíssimas em benefício da natureza assistencial, bem como no auxílio-doença que nós analisamos, que o colega venha conhecer a nossa pós-graduação aqui no CPJur de Direito Previdenciário. Uma pós-graduação que o colega fica sempre atualizado e é voltada não apenas para a teoria, mas também para a prática. Temos um corpo docente altamente qualificado que vai preparar os colegas para as lides forenses, conhecer os principais aspectos de todas as novidades surgidas e os consequentes desmembramentos no Poder Judiciário. Eu agradeço demais a atenção e lembrando, o CPJur está com os colegas sempre preparando, atualizando para um futuro melhor. Agradeço a atenção, bons estudos, forte abraço e sucesso!